Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pod. Eu espero que já seja o seu podcast favorito. Gente, eu quero pedir mais uma vez para vocês se inscrevam no canal, compartilha, tá? Que é muito importante pra gente. E é claro, se você estiver gostando, dá um likezinho pra gente, ok? Gente, hoje o nosso papo é muito interessante. Hoje nós vamos falar aqui com a doutora Michele Medeiros, ela é psiquiatra e ela vai dar assim um parâmetro bem geral pra gente sobre depressão, sobre ansiedade. Você sofre desse mal? Você sabe bem o que é isso? Então a doutora vai responder. Doutora Michele, muito prazer, seja bem-vinda, tá? Eu agradeço demais ter você aqui no meu podcast. Rose, eu que agradeço o convite. No momento que você me mandou a mensagem, eu fiquei muito feliz, inclusive lisonjeada, porque eu acho que nós estamos aqui para trazer informação de qualidade. Eu queria super parabenizar você pela disposição, né? Porque você tem que ter disposição para fazer acontecer. Então, eu que agradeço muito o convite. Obrigada. Bom, fala um pouquinho sobre você, doutora. É difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil. Eu sou Michele, eu sou nascida em Martinópolis, sou a mais velha, tenho mais 2 irmãos mais jovens, né? Sou casada, tenho 2 meninos. Desde sempre, desde o 2º, 3º ano de faculdade, já queria fazer psiquiatria, né? E eu me recordo que naquela época, fazer psiquiatria, escolher fazer a residência de psiquiatria era uma coisa muito diferente, né? Era muito diferente. Como assim psiquiatria? Por que você escolheu? Por que você escolheu psiquiatria? Essa pergunta era uma pergunta que sempre era feita, né? Eu escolhi psiquiatria porque eu penso que eu sempre gostei da essência, né, da pessoa, entender a pessoa. Tenho doença mental na família, eu tenho um tio que tem esquizofrenia, irmão do meu pai. E o que sempre me chamou muito a atenção foi que eu e meus irmãos, desde criança, meu pai, minha mãe, eles sempre nos ensinaram a ter muito respeito pelo meu tio, né? Então, assim, meu tio tem as dificuldades dele, teve a doença mental dele, que naquela época, muitos anos atrás, quando foi diagnosticada, era muito difícil, né? Até pela falta de cultura das pessoas, pela falta de informação das pessoas. Só que mesmo com essas dificuldades, meus pais sempre ensinaram a ter o maior respeito pelo meu tio. Isso é lindo, E assim até hoje, né? E ele tem muito respeito por mim, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, né? Ele é o meu tio. Sim. Então eu acho que hoje, quando eu penso sobre a psiquiatria, me vem muito ele. Às vezes naquela época, inconscientemente, eu escolhi inconscientemente, mas eu não teria feito a ligação. Hoje eu penso muito nisso, porque assim, realmente você ter uma pessoa na família que tem uma doença mental grave, muitas pessoas não sabem lidar. É verdade. Né? Então eu penso que a partir do momento que eu escolhi fazer psiquiatria, ser psiquiatra, eu pude ajudar muito. Você quis entender um pouco desse universo dentro da minha própria né? família, né? Sim. Nunca fui médica do meu tio, óbvio, né? Que nem tem essa possibilidade. Mas nas orientações, de saber como lidar, né? Algumas decisões que às vezes os irmãos tinham que tomar. Então eu sei que eu poderia orientá-los da melhor maneira possível. Com certeza. Né? Então, escolher fazer psiquiatria, escolheria fazer tudo de novo. Daqui uns dias, daqui um tempinho, já 20 anos de formada, né? Que passa assim. Eu ia perguntar, 20 anos já quase. 20 anos quase, daqui a pouquinho já faz. Então, escolheria e passaria e faria tudo novamente, Rose, sem nem pestanejar. Eu faria tudo de novo. Doutora, a gente sabe que tem a psiquiatria e a psicologia. Qual que é a diferença da atuação das duas e ambas andam juntas? Eu tenho certeza que o bom psiquiatra, ele tem que andar junto com o psicólogo, né? A diferença primordial é que nós psiquiatras, nós fizemos a faculdade de medicina, então nós somos médicos, escolhemos a especialidade, fizemos a residência em psiquiatria, e os psicólogos cursam a faculdade de psicologia. Nós psiquiatras, só nós que podemos prescrever a medicação, tá? Eu penso que dos meus pacientes, em torno de 90% a 95% dos meus pacientes, eu indico que façam o acompanhamento comigo e com o terapeuta, né? Eu brinco às vezes, né, Rose? O mundo tinha que fazer terapia. É verdade. Porque quando você se entende, né, o autoconhecimento ele é fundamental. Então existirão pacientes que necessitarão apenas do acompanhamento com o psicólogo, que tem pessoa que não tem necessidade de fazer uso da medicação,
tá? E existem pacientes que vai para o psicólogo e posteriormente o psicólogo encaminha para o psiquiatra para uma avaliação, porque o paciente está com sintomas de doenças e a doença ela tem que ser tratada com medicação, né? Tem paciente que vem para o acompanhamento primeiramente com o psiquiatra. A gente entende que tem que ter algo mais, que ele tem que fazer o acompanhamento com o psicólogo, e a gente faz a indicação, mas o paciente às vezes diz assim para mim, ai doutora, eu não vou lá ficar falando da minha vida, eu não vou lá contar a minha vida para uma pessoa que não me conhece, né? Mas não é contar a sua vida, o psicólogo, o psiquiatra, o nosso papel de maneira alguma é te julgar, pelo contrário. A nossa função nunca vai ser julgar. Certo. A nossa função é te ajudar. Fazer com que você tenha clareza para enxergar os seus problemas e você tomar as suas decisões. Entendi. Né? Doutora, e assim, se eu tiver um problema na pele, eu procuro um dermatologista. Se eu tô com uma falta de ar, alguma coisa, que eu acho que é pressão, eu vou no cardiologista. Quando que eu devo saber que eu preciso ir ao psiquiatra? Essa pergunta, assim, é maravilhosa, né? Porque, às vezes, você nunca vai achar que você tem que ir no psiquiatra. Exatamente. Você nunca acha que você tem que ir no psiquiatra, né? Então, o que eu oriento? E é super comum. O paciente chega e fala, o que eu posso te ajudar? Eu falo para ele fala assim, eu vim aqui porque pediram para eu vir. Entendi. Porque disseram, porque falaram. A minha esposa falou que se eu não vier, ela separa de mim. A minha mãe falou que eu tô precisando. O meu filho falou. Então, às vezes, tem gente que não consegue perceber que precisa procurar ajuda, né? Porque o que eu tenho dito muito, Rose, muito, eu acho que eu digo isso pelo menos umas 10 vezes no dia, né? Todo mundo existirão dias na nossa vida que a gente vai estar triste. Existirão dias na nossa vida que a gente vai estar ansioso. Todo mundo. Eu tô vendo aqui falar com você, eu falei, meu Deus, ontem à noite eu fiquei pensando, falei, tô ansiosa. Lógico, porque tudo que é novo gera uma ansiedade. Né? Então, nós temos dias de alegria, dias de tristeza, dias de preocupação, todos nós passamos por esses dias. O que é doença? O que é patológico? O que a gente tem que tratar? Isso. Quando isso faz a gente começar a ter prejuízos. Não consigo sair de casa, começo a ter um ganho de peso, começo a não tomar banho, não consigo interagir com as outras pessoas. Nossa, mas você está sendo catastrófica. Não, às vezes tem paciente que chega no consultório e fala assim, doutora, faz 10 dias que eu não tomo banho. Isso acontece. Né? Então tem gente que tem no mundo que a gente vive hoje, né, Rose, é muita informação. Então às vezes a pessoa sente alguma coisinha, ela vai lá, digita na internet, já vem todas as informações para ela. Então informações boas e às vezes informações não tão boas. É o que você está falando, até vou citar o meu caso, que eu tive uma depressão pós-parto, e como eu vim, assim, tive algumas percas, né, na família, algumas perdas, assim, né, de familiares, entes queridos. Então, eu acho que aquilo estava guardado. E com a gestação, essa mudança de hormônio, tudo, eu tive essa depressão no pós-parto, porém, eu não percebi. É o que você falou. Eu achei que o mundo era uma... né, e que era assim, a gente estava aqui só para sofrer. E foi o meu ex-marido na época que falou, eu acho que você está com depressão, vamos ao médico. Então, normalmente, é a família ou alguém mais próximo que acaba percebendo, né, doutora? A família é fundamental na nossa vida, né, Rose, em todos os sentidos, né? A família vai nos levar para cima, e também pode nos trazer para baixo em alguns momentos. Sim. Às vezes ela até causa às vezes ela até causa alguma coisa, né? Mas quem a gente mais confia são as pessoas que estão ali do nosso lado, né? O seu filho, a mãe. Às vezes existem amigos que são mais do que família, né? Mas é igual, eu falo muito sobre isso. Tudo na vida tem que ter a maneira como isso é dito. Às vezes eu tenho que dizer algumas coisas para os pacientes e eu peço licença para eles e digo o seguinte, olha, o que eu vou te dizer agora é com o maior amor do mundo. Para a pessoa entender que você está querendo o bem dela.
né? Então, assim, o familiar, ele é um suporte fundamental nos quadros de doença mental. Entendi. Você se sentir querido, você se sentir amado, o suporte realmente, essa rede de apoio que teoricamente teria que existir em todas as famílias. Porque há uma confusão aí, assim, né, doutora, assim, é frescura, vai trabalhar, vai lavar um tanque de roupa, acontece isso, né, Você não tem doutora? problema. Você não tem problema, por isso que você está assim, né? E no consultório a gente vê que a realidade não é essa, né? A gente atende pacientes que têm uma história de vida maravilhosa, que nunca tiveram nenhum problema e abrem um quadro depressivo. Mas o que aconteceu? E o próprio paciente, às vezes, ele demora para entender, que ele fala assim, e é muito assim, doutora, mas eu não tenho problema. Doutora, eu não tenho nem problema financeiro. Eu não estou Entendi. entendendo por que eu estou assim. Será que é fraqueza? É fraqueza, é falta de religião, é falta de fé, né? Mas se fosse falta de fé, eu acredito que não existiriam os líderes das igrejas, padres, pastores, não teriam Não depressão, teriam então, depressão, é né? A gente verdade. sabe que o índice de suicídio em pastores e padres, ele vem aumentando. Entendi. Né? Então, é um contexto, existem muitas questões relacionadas com as doenças mentais, né? É claro que a questão genética ela é importante, claro, que seja Uhum. genética é importante. Ah, mas o meu pai tem depressão, eu vou ter? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Mas você tem uma genética que a gente tem que cuidar. Certo. Doutora, há ainda, né, um grande preconceito, até mesmo um tabu, em relação a procurar um psiquiatra, né, quando a gente pode abordar um familiar ou alertar alguma coisa assim, né, alguma pessoa querida, que ela vai falar: "Ah, que é? Você tá achando que eu sou louca?", alguma coisa. Como que a gente poderia, que dica que você dá pra gente, direcionar ou falar que a pessoa não tá bem, que ela precisa, existe um jeitinho aí pra Sim, isso? sim, tudo existe, né? Como você disse, né, Rose, quando a gente tá com a pele, não tá com a pele bacana, a gente vai no dermato. Quebrou um pé, vai no ortopedista, né? E quando a nossa saúde mental, emocionalmente, a gente não tá bem, a gente tem que procurar o psiquiatra, né? Eu percebo que alguns anos atrás, as pessoas começavam com quadros depressivos ou com quadros ansiosos, elas passavam pelo ginecologista, as mulheres, passavam pelo cardiologista, elas iam em todas as especialidades. Até que chegava um momento, algum querido médico, algum colega falava assim, com maior amor, né? Você Uhum. tem que passar pelo psiquiatra, né? Isso tem mudado. É. Eu percebo que as pessoas, até pela questão da informação, né, Sim. da informação, as pessoas falam, poxa, eu tenho que ir no psiquiatra. E chega meio envergonhado, assim, no consultório, senta e fala, o que eu vou falar? Eu nunca fui no Entendi. psiquiatra, né? E a gente vai direcionando aí durante a entrevista, a avaliação, e no final das contas dá tudo certo, né? É. Bom, já que você está falando aí então, né, da consulta, explica então, o pessoal de casa, como que funciona uma consulta? Já, né, pra pessoa já ir sem esse bicho de 7 cabeças, né, esse tabu na cabeça, como que Sim, é, sim. doutora? A consulta, psiquiátrica é uma consulta normal, né, que a gente faz uma avaliação global do paciente. Eu tenho que entender a história dele, eu tenho que saber os antecedentes pessoais. Eu costumo brincar que a gente faz quase que uma investigação, né. Uhum. Quanto mais informações a gente souber do paciente, da história de vida dele, do contexto, da realidade dele, a gente vai poder ajudá-lo. Né? Porque às vezes o paciente ele chega para consulta assim, ele não sabe nem por onde começar. E a pergunta, meus pacientes sabem que eu sempre começo a consulta fazendo a seguinte pergunta: há quanto tempo você começou a perceber ou alguém percebeu que você não estava bem? E para minha surpresa, não, hoje eu já acostumei com isso, mas anteriormente eu me assustava. Que às vezes eu atendo paciente de 50, 60 anos, o paciente vira e fala assim, olha para mim e fala assim, mas você quer saber desde o começo? Nossa. Falei, claro. Ah, então quando eu tinha uns 15 anos, aí começa, né? Porque às vezes você passou por uma situação na sua vida lá atrás, quando Uhum. você tinha seus 20 e poucos anos, e você guardou aquilo, você teve sua reação, só que aquilo ficou marcado para você mudou o seu comportamento, a partir daí você começou a se sentir mais triste. E quando a gente faz essa pergunta, a partir de quando, é para o paciente refletir realmente.
né? Então, a gente faz a avaliação, a entrevista psiquiátrica, a anamnese psiquiátrica, tentando colher o maior número de informações possíveis do paciente. Às vezes passou por algum trauma recentemente, às vezes teve alguma doença, às vezes teve alguma mudança, algum luto que a pessoa está vivendo, alguma medicação que ele está fazendo uso, Ah, tá. que Tem medicações que pode desenvolvem. alterar o seu comportamento, Olha né? só. Então, quanto mais informações a gente tiver, mais a gente vai poder ajudar o paciente. Ô, doutor, existe algum exame, assim, que detecta alguma coisa problemas psíquicos para Na ajudar realidade, a vocês? gente Como faz que é? uma entrevista psiquiátrica, uma anamnese psiquiátrica. Ah, A psiquiatria, ela vem evoluindo em termos dos exames de imagem, para a gente fazer rastreio, avaliar o paciente hoje, daqui 10, 15 anos, ver como é que ele está, mas um exame específico, olha, faça esse exame que nós vamos dizer se você tem depressão ou ansiedade, ainda não existe, certo. tá? Ainda não Aí existe. é o tete a tete ali, É o o tete. doutor e o São paciente no consultório sinais, os mesmo. sintomas, né, a medicina baseada em evidência, é isso que a gente faz pelo nosso paciente. Doutora, termos como estou endorfinada, serotonizada, que a gente sabe que são aí os hormônios e coisa e tal da felicidade, que tanto se fala, né, por aí. Como que a gente faz para aumentá-los ou melhorá-los, que seja, não fazendo uso de medicação, não necessariamente? Tá, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, né, Rose, e fizer uma avaliação há 30 anos atrás e hoje. Como é que era a alimentação desse pessoal de 30 anos atrás e a alimentação hoje? É uma diferença gritante. Há 30, 40 anos atrás, as pessoas que moravam no sítio, por exemplo, elas tomavam refrigerante uma vez no ano, quando elas iam numa festa. É verdade. Hoje em dia, não. Então, o comer de verdade, comida de verdade, o comer saudável, dormir bem, com certeza isso, ter a sua religião, ter a sua fé, tudo isso vai te trazer bem-estar. Né? Às vezes, nós temos que entender, como eu disse no começo aqui, que nós temos dias que nós estamos tristes. Temos dias que estamos felizes. Então, a gente tem que pegar, o dia que você está mais triste ali, você tem que entender, mas por que eu estou triste? Você tem a sua fé, dorme bem, come, eu costumo dizer, é comida de verdade. O que é comida de verdade? Né? Comida de verdade, você tem que comer. Nada contra suplementos, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, pode tomar o que você quiser, mas você tem que comer, você tem que dormir, porque não adianta daqui a pouco você vira um robô. E eu tenho observado muito sobre isso, as pessoas estão caminhando pela uma estrada aí, que às vezes eu penso, meu Deus, será que isso vai ter volta? Isso é preocupante, né? A gente fica muito preocupado, né? Os pacientes estão chegando cada vez mais jovens no consultório. Trabalhei muitos anos com internação psiquiátrica, então eu trabalhei com realmente casos graves que tinham uma indicação de estar internado em clínica e hospital psiquiátrico. E nos últimos anos a gente percebia que o número de pacientes jovens acima de 18 anos, 18, 19 anos, estava aumentando muito. Né? Então, eu sempre digo, a gente tem que olhar todo o contexto, a história individual de cada um, a minha história é a minha, a sua é a sua, as redes sociais, elas potencializam muitas coisas que não são boas, né? Porque a gente olha a rede social ali, a gente acha que é tudo aquilo. Né? E isso acaba. Isso acaba. Sabe o ditado? Nossa, a grama do vizinho ela é mais verde, mas às vezes ela é fake, né? É verdade. Ela é sintética, né? Por e isso o jovem, ele tem essa dificuldade de assimilar isso daí, de ter esse né? entendimento, de ter esse entendimento. Então, eu penso que se a gente levar uma vida saudável, a gente pode, sim, evitar o uso de medicação. A prática de um exercício. Exercício físico é fundamental, e não é exercício uma vez na semana, é no mínimo 5 vezes na semana exercício físico. Porque eu não estou preocupada hoje, eu estou preocupada daqui 10, 15, 20 anos, como é que esse paciente vai estar, inclusive a parte cognitiva dele, do raciocínio, do entendimento dele, como é que vai estar. Então, você tem que ter uma rotina de exercícios.
Você tem que ter o seu sono, você tem que encontrar o seu padrão de sono. Eu, por exemplo, eu tenho que dormir 8 horas por noite. Tá tudo bem. Tem gente que o padrão de sono é 10 horas. Tem gente que o padrão de sono é 6 horas. Cada um tem o seu. Então, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que ter a sua religião, você tem que ter a sua interação social, porque isso também faz parte da vida, né? O conceito, né, definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, bem-estar físico, mental, espiritual, social, financeiro também, por que não? Porque se está tudo bem, mas você está com problema financeiro, então nós temos que buscar o equilíbrio na nossa vida. Existe uma frase que a gente usa muito que é: sem saúde mental não há saúde. É verdade. Porque se você não conseguir ter clareza das suas situações, das suas dificuldades, saber diferenciar, Rose, o que é problema, o que não é, você sofre mais. Sofre mais, é verdade. Você sofre mais. Doutora, em relação à medicação, a medicamentos, as pessoas ainda têm muita resistência, né, em medicações psiquiátricas. Por que isso? Elas podem, assim, viciar? Realmente existe isso mesmo? Como que é, doutora? Eu tenho dado muita risada sobre isso, porque o paciente ele tem medo de tomar remédio, mas ele já chega no consultório, ele já tomou remédio. Porque ele já foi no vizinho, ele já foi no farmacêutico. Entendi. E as pessoas estão tomando cada vez mais remédio sem supervisão. Se você faz uso de medicação psiquiátrica com supervisão, não tem problema. Entendi. Porque o remédio que é bom para mim pode não ser bom para você. E aí as pessoas, elas chegam e falam assim: doutora, eu já tomei tal remédio, tal remédio, tal remédio. Ah, tá. Mas você já fez acompanhamento com algum médico? Não. Tomava da minha irmã, tomava da minha vizinha. Aí toma um dia, no outro eu não tomo. No outro dia eu não tomo. Então isso é muito pior do que realmente, se você for passar por uma avaliação com o especialista, começar a tomar a medicação correta pelo tempo determinado, não tem problema. Entendi. Não vai te viciar. Porque é um tratamento. Mas se você começar a fazer uso de medicação que não é indicado para você, porque está na moda, porque o pessoal da faculdade usa, e você começar a tomar porque você quer, você vai ter muito mais problema. Isso é verdade. Eu explico muito e eu gosto muito de falar sobre isso com os pacientes, a gente chama isso de psicoeducação, para as pessoas entenderem, porque às vezes elas não têm informação. Então elas acham, eu vou tomar esse aqui, não tem problema, porque eu estou querendo dar uma estudadinha, alguma coisa nesse sentido, entendeu? É verdade. E eles têm acesso mais fácil, e isso me preocupa muito mais. Lá na frente. Né, lá na frente, como é que vai ser, os efeitos, porque às vezes a pessoa ela começa a fazer uso de uma medicação que ela não sabe realmente para que serve, ela não tem indicação, aí ela faz uso abusivo com álcool, e aí o problema se cria. Bom, falando agora em álcool aí que você falou, as drogas, né, elas causam algum problema psiquiátrico? Podem desencadear, sim. Exemplo, se o paciente tem uma doença mental na família, tem uma genética positiva, e ele vai usar droga ilícita, o quadro dele pode abrir por conta ele pode apresentar os sintomas por conta do uso dessa substância. As drogas, elas podem desencadear quadros psicóticos. O que é o quadro psicótico? Quando o paciente sai da realidade. Elas podem potencializar quadros depressivos. Entendi. Elas podem ocasionar crises de pânico, quadros de ansiedade. Então, sim, as drogas podem abrir, né, que a gente diz no nosso linguajar, quadros de doença mental, que podem ser reversíveis ou não. Entendi. Né, depende de toda uma estrutura, da história, da questão genética, enfim. E aí a avaliação individual de cada paciente. Doutora, e a ligação que existe entre a fé, a religião e a psiquiatria? Rose, esse é um assunto que eu acho fundamental, né? A religião, a fé, com certeza ela é um fator protetivo para os quadros de doença mental. Então entra no caso de proteção, né? Sim, com certeza. Porque você tem que ter algo no que acreditar. Sim. Independente da sua religião. Né? Você tem que acreditar em algo.
né? Então, eu percebo que os pacientes que têm uma ligação mais íntima com a religião, com a sua fé, eles conseguem enxergar e passar por aqueles momentos de dificuldade com mais tranquilidade, né? Se a gente pensar, se a gente avaliar, às vezes eu tenho um paciente que está fazendo acompanhamento comigo, que está num quadro oncológico, por exemplo, e a relação dele com a fé é uma relação íntima, vamos usar esse termo, íntima. Uhum. Ele consegue enxergar isso e passar tranquilamente. Entendi. Porque a gente sabe que a nossa cabeça, eu brinco com os pacientes, a cabeça faz coisas que você não acredita, É verdade. né? Ela te ajuda a sair de situações, só que se emocionalmente você não estiver bem, você estiver instável, às vezes você começa a imaginar ou pensar coisas que não são reais. Uhum. Você sofre É. por achar que o outro está fazendo isso ou aquilo, tal, e às vezes a situação não é nem com você. Mas como você não está bem emocionalmente, você traz tudo aquilo para você, né? Então a gente tem que, é uma busca diária, viu? É, né? Pelo equilíbrio. Ô, doutor, Não é fácil. Não é fácil, Não, imagina. não, acho não que, é né, fácil. a gente mantém, né, esse equilíbrio aí, a gente fala que saúde mental é tudo, né? Com Como você certeza. falou aí mesmo. É. Doutora, a pandemia, né, que foi essa coisa horrível, assim, que infelizmente muitas vidas foram, que atingiu essa parte física, né? Ela pegou também a parte da psiquiatria? Com certeza, Rose. Eu tinha pacientes, por exemplo, que já estavam de alta. Com a pandemia, os quadros de ansiedade aumentaram, os quadros depressivos aumentaram, né? Paciente que estava bem, voltou para o tratamento. O medo. É aquilo que eu disse, né? O que vai acontecer? As percas que foram inúmeras, o luto, o sofrimento, o aumento do índice de suicídio. Então, a pandemia, ela agravou esses quadros? Sim, agravou. Só que a gente tem que entender que a doença mental, a psiquiatria, a evolução, ela já vinha numa crescente. Já existia. Ela já existia. Acelerou, né? Acelerou isso. Potencializou. Uhum. Né? Potencializou. Então, sim, aumentou com certeza. Doutora, e tem paciente que mente na consulta? Tem. Sempre aí você tem, né? sempre descobre, tem um jeitinho que fala, ó, não conta o segredo, né? Porque senão... Às vezes o paciente, não vou nem falar esse termo, mentir, né? Às vezes ele começa a contar uma história que é o que ele acredita. É claro, quando o paciente começa, durante a entrevista psiquiátrica, anamnese psiquiátrica, se o paciente começa a falar coisas que você percebe que está um pouco fora do contexto da realidade de vida dele, você não vai julgar ele nunca, como eu já disse, mas às vezes você pede que venha algum familiar junto, para você confirmar algumas informações que ele trouxe para você. Entendi. Né? Só que a gente é surpreendido também no consultório, viu, Rosa? Às vezes o paciente conta, né, algumas histórias pra gente que a gente fala, gente, será que é verdade? E aí a gente pede o acompanhante, ou em outros momentos faz a mesma pergunta para ele, mas em outro contexto, para ver se a resposta vai ser a mesma, né? E às vezes sim, aconteceu aquilo. E, como eu disse, a nossa função em nenhum momento é julgar. É porque às vezes ele pode omitir com algo, com medo do julgamento do médico. Também, com certeza. Então existe também, né, doutora, às vezes a pessoa tem alguma resistência em procurar, né, um psiquiatra e tal, mas tem a questão do sigilo, né, doutora? Com certeza. O paciente, a partir do momento que ele entra dentro do seu consultório, ele vai te dizer coisas, Rose, que você não vai falar para ninguém. Uhum. Né? Quando eu atendo pessoas que eu já conhecia fora, alguma coisa que eu percebo que na primeira consulta o paciente começa a ter algum receio de falar, eu sempre gosto de lembrar, falo, olha, tudo que você fala aqui dentro, não sai daqui, fica aqui. Isso é ótimo. Né? Eu conto que durante muitos momentos, há alguns anos atrás, quando a psiquiatria ainda existia um preconceito maior, às vezes eu entrava em algum lugar, num supermercado, numa padaria, alguma coisa, e eu via algum paciente meu. Uhum. Eu nunca cumprimentei. Ah, é? Porque às vezes o paciente se sente constrangido. Porque quem está do lado dele vai falar assim, mas você conhece a psiquiatra de onde? Entendi. Então, se o paciente me cumprimentar, eu cumprimento. Se não, eu abaixo a minha cabeça, já deixei de ir em alguns lugares por respeito ao paciente, porque eu não quero que ele fique constrangido.
né? Porque, como eu disse, a nossa cabeça imagina coisas. É verdade. Então, assim, o sigilo médico, ele é fundamental no nosso trabalho. Fundamental, a gente escuta coisas, porque a pessoa, ela se despe das suas vaidades para contar, principalmente na internação psiquiátrica, né? Ela, a família. Então, a gente tem muitas informações que são importantes, que nós temos que saber, que o paciente não pode omitir da gente, mas sempre entrou aqui e não vai sair daqui. Né? O sigilo é fundamental, com certeza. E às vezes a pessoa ela é desconfiada mesmo, tá? Tem paciente que fala, não, eu não imagino, não vou de jeito nenhum contar da minha vida, de maneira alguma. Entendi. Ô, doutora, você falou aí sobre depressão, tal, né, que as pessoas até ficam um dia sem tomar banho, então quando percebe esse quadro muito irritativo, de uma irritação constante, tristeza, tal. Agora, falando um pouquinho sobre a ansiedade. É normal ser ansioso ou sentir ansiedade? Sim. Quando você vai fazer uma viagem, quando você tem um problema para você resolver, quando você vai ganhar, o seu filho vai nascer, lógico que é normal você sentir ansiedade. E quando que passa a ser uma patologia? Quando começa a te prejudicar. Nas suas tarefas, na sua seu vida, por trabalho? exemplo. Às vezes o paciente ele tem mania de conferir. E ele chega atrasado ou ele não vai trabalhar porque ele não consegue sair de casa porque ele está conferindo tudo. Se o gás está desligado, se a janela está fechada, se o ar-condicionado está desligado. E ele fica nesse ritual. É normal quando você vai sair de viagem, por exemplo, você dá uma olhadinha, vê que está tudo Sim. fechado e você vai embora. Entendi. Quando começa a trazer prejuízos para você, quando começa, eu uso esse termo, Rose, quando começa a te paralisar, quando você tem a sensação que você vai perder o controle. Tem paciente que fala isso, fala assim, doutora, eu estava com a sensação que eu ia perder o controle. Por que eu estou dizendo isso, perder o controle? Porque cada um sabe, no seu íntimo, o que isso quer dizer. Entendi. Às vezes, perder o controle para uma pessoa, Rose, vai ser ela gritar. Às vezes, a outra vai ser quebrar alguma coisa. Às vezes, vai ser xingar. Né? Então, a partir do momento que esses sintomas começam a te paralisar, começam a te prejudicar, as suas relações interpessoais, é que alguma coisa não está bacana. Ô, doutor, e como que é a evolução da ansiedade? Existe a ansiedade, aí muda para uma depressão, vai para um suicídio? Como que Sim. é essa sequência? Na realidade, assim, cada caso é um caso que a gente tem que avaliar, mas existem quadros ansiosos que, se a gente não tratar, pode evoluir para um quadro depressivo, tá? E posteriormente para uma ideação e uma tentativa de suicídio, tá? Às vezes tem paciente que tem um quadro depressivo com sintomas de ansiedade. Então, a avaliação, Rose, ela é individual, porque cada paciente tem o seu contexto. Então, vamos supor, e eu explico bastante isso para os pacientes, às vezes o paciente ele vem para um tratamento de um quadro de ansiedade, que é uma coisa tranquila da gente tratar, vamos cuidar, vamos tomar medicação, vamos mudar um pouquinho o seu estilo de vida. Certo. Ele começa a fazer o tratamento, ele melhora, e ele para. Isso acontece, sempre. Dali um tempo, os sintomas voltam, mas voltam diferentes. E aí, quando o paciente volta, eu pergunto assim para ele, mas o sintoma agora está diferente do que há 1 ano, 2 anos atrás. Doutora, eu percebo que está diferente. Tá? Então, aí o paciente, num quadro ansioso, ele pode evoluir para um quadro depressivo. Super importante isso que você falou a respeito do suicídio, né, Rose? Hoje, inclusive, eu até soube de uma situação de um paciente que cometeu suicídio, e a pessoa que me contou, ela estava tão mexida com isso. E a gente sabe que de cada suicídio que acontece, diretamente, em torno de 8 pessoas são afetadas. Nossa. Diretamente. Né? O que é o suicídio? E a gente escuta muito isso, né? A mídia, graças a Deus, ela tem melhorado muito a título das informações sobre isso. Porque algumas coisas não são legais que sejam ditas sobre o suicídio. Mas o que a gente tem que dizer, o que a gente tem que falar sobre o suicídio? Né? Que o paciente que comete suicídio, de maneira alguma, ele é covarde, pelo contrário. Eu acho também. Ele não é covarde. Tem mas muita a coragem. Dor que ele sente é tão grande que ele quer tirar aquela dor. Ele quer tirar aquela dor. O suicídio, ele pode ser evitado? Pode. Se a gente fizer o tratamento corretamente,
né? Fazer as intervenções necessárias no momento adequado, pode. Mas infelizmente a gente sabe que existe uma pequena porcentagem que não é evitado. Uhum. Nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de doença, né, Rose? Sim. E existem algumas doenças que a gente não consegue cuidar. Só que a grande maioria a gente consegue evitar se tiver um tratamento correto, né? Como você disse, a gente falou um pouquinho aqui sobre a questão familiar, a contenção familiar, é um fator protetivo importantíssimo, a questão da religião, né? Então, o suicida é um paciente que ele tem que... a minha pergunta sempre é para o paciente, já passou pensamento ruim na sua cabeça? O paciente assusta. Como assim, doutora? Tá, pensamento de se matar, já passou? Não, doutora, não tem coragem. Aí, às vezes, o paciente, quando ele não responde, Rosa, eu faço mais uma pergunta, eu falo assim para ele, e se por acaso abrisse um buraco aqui embaixo? Naqueles momentos de desespero, você gostaria de entrar no buraco? Não, doutora, eu queria entrar no buraco e sair dali 1 ano. Então, você percebe que é o desespero, é a história individual de cada pessoa. O doutor, e tem medicamentos que realmente eles causam essa vontade de suicídio, como a gente pega, às vezes, alguma bula, pô, essa medicação pode causar suicídio, pode, ou não, é que já tem alguma coisa ali que pode desencadear. Exatamente, é exatamente isso, tá? Variantes. Dependendo da dosagem, do uso da medicação, foi o que nós dissemos. Se a medicação for indicada, tiver uma supervisão médica, ok. Né? Às vezes as pessoas começam a tomar uma medicação que não está indicada para elas, ela pode entrar num quadro psicótico, o que é isso? Ela pode entrar num quadro, por conta da medicação ou por conta de uso de outras substâncias, que ela saia da realidade e ela cometa o suicídio. Entendi. Né? Assim como existem medicações que são protetivas para o suicídio. Se a gente identifica que o paciente tem uma ideação suicida, o paciente está remoendo os pensamentos, existem algumas medicações que a gente pode entrar com o paciente, prescrever essa medicação para melhorar essa ideação suicida, sim. Né? É aquele paciente que eu estou dirigindo na estrada, já tive alguns pensamentos, tal. Se a gente identifica algumas coisas, a gente sempre vai entrar com determinadas medicações, sim. Tá. Tá, Legal. sempre. Doutora, e depressão e tristeza são a mesma coisa? Depende do tempo que você está triste. Tá? Por exemplo, você teve uma perca, você vai ficar triste. Claro que você vai ficar triste. Tem motivo para isso. Você tem um motivo para isso, né? Então, dependendo do tempo que você está triste, pode se tornar uma depressão. Não é porque hoje você perdeu uma pessoa e você está triste hoje que você está deprimido, não. Os conceitos, às vezes, eles não são claros, né, Rose? Você está depressivo, você é bipolar. Bipolar é um dos diagnósticos mais difíceis que tem de ser feito. Não é porque hoje a pessoa chegou aqui e te deu bom dia e amanhã ela não te deu bom dia que ela é bipolar. Eu queria que você falasse um pouquinho mesmo sobre isso, porque realmente confunde. A gente acha que a bipolaridade é de um dia para o outro, é isso mesmo. Entendeu? Existem pacientes que são de livro, né? Você está lendo o livro, você está vendo os sintomas do paciente, é muito claro para a gente, mas outros pacientes não. Tem paciente que a gente demora para fazer o diagnóstico de bipolar, porque é muito tênue isso, sabe? Às vezes tem uma questão de personalidade, então às vezes o paciente chega e fala assim, doutora, minha família tá falando que eu sou bipolar, eu dou risada, mas por quê? Não, porque tem semana que eu dou bom dia, tem semana que eu não quero dar bom dia. Aí a gente dá risada, né? Bipolar não é isso. É muito mais complexo, você fazer um diagnóstico de um paciente bipolar é muito mais complexo do que... Não é tão simples assim. Mas ela tem esse tempo, assim, para... Depende do grau do bipolar, ele pode ser mais rápido essas oscilações do humor dele. Pode acontecer de um dia para o outro. Pode acontecer? Sim, mas ele tem que ter todo um contexto de sintomas, tá? Entendi. E outros pacientes demoram um pouquinho mais. E às vezes tem paciente que não tem essa oscilação clara de humor. Né? Ele não tem o período de euforia, de mania e o período depressivo. É muito tênue tudo isso. Entendi. Por isso que eu digo que é um diagnóstico muito complexo de ser feito.
Entendi. Tá? Saiu até um livro, né, alguns anos atrás, e o título do livro era Todo Mundo é Bipolar? Se for assim, todo mundo é bipolar, então, né? Exatamente, né? Todo mundo é mais, né? Aí que tá, o que eu perguntar, então, todo mundo é depressivo? Não, tem dia que, como você Sim, falou, tem dia sim. que a gente tá triste. Às vezes o Tem paciente... dia que às vezes vem uma tristeza do nada, às vezes você nem perdeu ninguém e tal, mas Sim. tem dia, sei lá. Você é ser humano, normal, Rose. né? Não tem um botãozinho que você liga e desliga aqui, ó. Nós somos seres humanos e as pessoas estão se esquecendo disso. Às vezes eu tô com um paciente que teve um quadro depressivo grave e tá bem já, respondeu a medicação, aquele período que a gente aguarda, e eu pergunto pro paciente, como é que você tá se sentindo? Como é que você está? Aí o paciente vira pra mim e fala assim, doutor, eu ainda choro. Aí eu, mas por que você chora? Quando que você chora? Ah, doutor, eu choro quando eu vejo uma notícia triste na televisão, igual aquela situação do cara que entrou na creche e tal. Aí eu falo, que bom, meu querido, que você chora. Você tem sentimento, Tá certo. né? Estranho seria se você não chorasse. Olha que engraçado, quando eu tive a minha depressão, não foi um grau moderado, nada, não estava grave, mas óbvio que se eu não tivesse cuidado, né, Claro. evoluiria. Eu não conseguia chorar. Exatamente, às vezes tem gente que não consegue chorar. Você fica, às vezes o paciente fala assim, doutora, parece que eu não tenho sentimento, não consigo chorar. Eu me senti assim, é verdade. Né? Então, o que eu tenho dito muito, Rose, muito, muito, muito. Nós temos dias tristes, nós temos dias alegres, existirão dias que a gente não vai estar querendo interagir, tem dia que você não quer conversar com ninguém, tem dia que você quer conversar mais. Então, o que acontece? As relações interpessoais, qualquer relação interpessoal, ela é baseada no respeito. Né? E seria tão bom se as pessoas se respeitassem. Verdade. Poxa, olha, hoje a Rose não tá muito bacana, vou deixar ela mais quietinha e tal. Mas não. É uma cobrança, É uma cobrança, é uma cobrança, é uma cobrança. A questão da empatia é um assunto que eu gosto demais. Né? Porque será que... É até uma polêmica se a gente for falar sobre isso. A gente fica aqui conversando muito, né? Será que as pessoas realmente têm empatia pelo outro? O que é empatia? Será que as pessoas realmente se colocam no lugar do outro? Será? É uma boa pergunta. Né? Às vezes um dia um paciente perguntou para mim, doutora, você acha que a pandemia melhorou as pessoas? Nossa, eu faço a pergunta direto para várias pessoas. Rose, e eu vou te responder, eu acho que a pandemia, quem era bom continuou bom e quem não era tão bom continuou não tão bom. Eu acho que não melhorou nada. Não melhorou nada. Porque você tem as características da sua personalidade. Entende? A maturidade, ela faz você enxergar a vida diferente? Faz. Os sofrimentos, os problemas, fazem você enxergar a vida diferente. Às vezes o que era importante para você lá atrás, hoje não é tão mais importante. Só que você continua com as suas mesmas características de personalidade. Se lá atrás você se colocava no lugar do outro, você continua se colocando no lugar do outro. Né? Às vezes eu percebo assim que falta um pouco ou muita a gente se colocar no lugar do outro. Até mesmo essa questão hoje das redes sociais, a nossa vida hoje fica muito exposta. A gente tenta, mas aí você, vou postar essa fotinha, vou postar esse aqui que eu tô aqui nesse lugar, eu vou postar. Então, assim, essa própria exposição que a gente faz da nossa vida, como você falou, acaba causando no outro, né, algo que ele olha, que ele fala, puxa, eu tô aqui em casa, não tenho o que fazer, ou eu não tenho essa roupa, eu não estou nesse lugar. Isso também é uma coisa assim, a internet, até onde ela vai, interfere nesses problemas. Se você estiver bem resolvido com você vai ver que a pessoa postou nas redes sociais dela, que ela tá fazendo uma viagem, fala assim, nossa, que legal, ela tá fazendo uma viagem. Nossa, que roupa bonita! Se você estiver bem resolvido com você. Porque quando você critica o outro, diz muito mais sobre você do que o outro. Verdade. Entende? Mas essa pessoa fica postando, ela tá querendo se aparecer. Gente, se para ela tá tudo bem, o problema é dela. Então, se a gente julgasse menos, Rose, se a gente tivesse mais empatia pelo outro, ia ser mais fácil. Ia ser mais fácil, né?
E porque as pessoas têm tanta essa necessidade de criticar o outro, doutora, de interferir, de fazer Porque é mais fácil você resolver o problema do outro. do outro do que o seu, né? Não é mais fácil? Muito mais. Mas se eu fosse você, eu faria isso. Isso é verdade. É muito mais fácil você resolver o problema do outro do que o seu. É verdade. É muito mais fácil. Doutor, e como que a gente faz para reconhecer que uma pessoa próxima, a gente está deprimida, no caso, está com depressão? Você sempre tem que observar o comportamento daquela pessoa e se ela está deixando de fazer coisas que anteriormente davam prazer a ela. Aham. Por exemplo, a sua mãe. Se a sua mãe, ela amava fazer comida. E você percebe que parece que ela não está querendo muito cozinhar, não está querendo mais aquela reunião na mesa, né? Às vezes a pessoa ela começa a se isolar da família, às vezes ela começa a ficar muito irritada com a família, né? Então, assim, quem está ao redor de uma pessoa que muda o comportamento, você tem que observar, às vezes chegar, conversar, tá tudo bem, está precisando de alguma coisa, né? Mas existem casos extremos onde todo mundo já identificou, a família inteira já identificou que o paciente está com uma alteração do comportamento, as pessoas vão conversar com a pessoa, ela não aceita, e aí tem que ser feita outra intervenção. Essa pessoa tem que ser levada para o atendimento. Tá. Como ela vai ser levada, vai depender do contexto daquela família, dos profissionais que eles vão procurar, né? Mas é importante, sim, sempre levar para o atendimento, para avaliação. O doutor, e como, assim, para chegar num grau de internação, como que funciona isso? Existem alguns critérios de internação psiquiátrica, né, Rose, que eles são claros, que é quando o paciente está colocando em risco a vida dele, a vida de terceiros, né, quando ele está num quadro psicótico, o que é isso? Quando ele está fora da realidade, quando o paciente realmente não está conseguindo responder por ele. Uma ideação suicida, uma tentativa de suicídio, esses são critérios claros da internação. E também quando o paciente tem esses sintomas, tem essas características, mas ele não tem uma contenção familiar. Porque às vezes o paciente está apresentando uma ideação suicida, ele está deprimido, e a gente indica a internação, e às vezes a família tem possibilidade de dar aquele suporte, falar, não, doutora, nós vamos ficar 24 horas junto dele. Aí não interna, mas a família se responsabiliza. Entendi. Né? Então, mais uma vez, quando existe uma contenção familiar, também a gente às vezes consegue não internar naquele momento o paciente. Mas às vezes a própria família, depois de alguns dias, fala assim, doutora, vamos internar, tá? A gente tá com medo. E a gente interna. O que a gente tem que entender, Rose? Que a internação psiquiátrica é a mesma coisa de uma internação ortopédica, de uma internação cardíaca, é a mesma coisa. É bom você falar isso, né? Importante dizer, se eu tô com a diabetes descompensada, às vezes vai compensar só na internação. Se eu tô com um problema renal, às vezes eu tenho que ficar internado. Se eu tô com um problema cardíaco, eu tenho que ficar internado. Se eu tô com alguma alteração psíquica, às vezes eu vou ter que ficar internado. Então, assim, melhorou sobre essa questão? Sim, melhorou. Mas ainda existe um certo preconceito. Entendi. Tá? Bom, você falou sobre depressão, você falou um pouquinho sobre bipolaridade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esquizofrenia. O que é esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença mental crônica, tá? Até hoje não existe ainda cura dessa doença, mas existe o controle e a gente pode proporcionar uma ótima qualidade de vida para o paciente, desde que a gente faça um diagnóstico precoce, ele tome as medicações adequadas, né? Existem pacientes que convivem com a esquizofrenia de uma maneira ótima. Eu tenho um paciente que eu acho que vale a pena falar sobre isso para as pessoas entenderem que não é porque o paciente tem uma doença mental que ele vai ser inválido ou que ninguém vai ligar para ele. Eu tenho um caso pessoal de um paciente que abriu um quadro, a gente fez um diagnóstico de esquizofrenia dele, após o uso abusivo de substâncias, um rapaz jovem que tinha uma vida, tinha começado a estudar, estava usando muita droga, tal, entrou num quadro psicótico, depois de um período, né,
que na doença mental, para a gente fazer os diagnósticos, Rose, existem o tempo, tá? Certo. Até 6 meses, após um mês, após 6 meses. Então, a gente vai fazendo as avaliações. A gente confirmou o diagnóstico de esquizofrenia desse paciente. Ele teve algumas internações psiquiátricas. Nós entramos com a medicação para ele adequada, uma família que tinha uma contenção, né, que podia dar um suporte, inclusive emocional para o paciente. E uma das minhas maiores alegrias recentemente foi o dia que ele chegou no meu consultório e disse para mim: doutor, eu tenho que te contar uma novidade. Falei, qual? Eu já fiquei feliz porque ele que andou marcando a consulta, né? E aí o dia que ele chegou para mim no consultório e disse que ele tinha passado no vestibular em 3º lugar. E estava mudando de cidade para estudar. Então aquilo foi uma emoção tão grande, assim, que eu olhei para ele e falei assim, você está preparado para ir? Ele falou, tô. Ele continua tomando medicação, tá? É claro que ele entende que algumas coisas ele vai fazer e outras não, assim como tudo na vida, tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente não faz. Mas esse é um case de sucesso aí que eu tenho muito orgulho em contar e dizer que é um paciente que teve um diagnóstico, tem um diagnóstico de esquizofrenia, né, tem uma doença mental crônica, só que tá tudo bem, tá tratando, tá cuidando, tá bem. E quais são os sintomas, assim, doutora? O paciente ele pode ter alucinações auditivas, né? Ele pode ouvir vozes, né? Pode ver as coisas. Às vezes ele pode ter a sensação que as pessoas estão perseguindo ele, estão falando mal dele, né? Aí ele vai se fechando emocionalmente. Ele tem um embotamento afetivo, ele não consegue ter reações afetivas, né? Então é um quadro grave. Mas, se a gente fizer o diagnóstico precoce, com certeza a gente vai proporcionar uma boa qualidade de vida para o paciente, que eu acho que esse é o objetivo principal de nós psiquiatras, né? Porque na psiquiatria, poucas doenças têm cura, né? Mas a nossa função é proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Doutora, o mundo, né, evolui muito rapidamente. Como que está sendo a evolução da psiquiatria? A psiquiatria ela é uma especialidade que ela vem crescendo a todo momento, né? Os estudos, existe muito investimento, principalmente fora do país, para diagnósticos, né? Em termos de medicação. As medicações, cada dia que tem saído mais medicação, Rose, são medicações mais modernas, com menos efeito colateral. Né, porque lá no passado sempre existiram medicações psiquiátricas, mas o efeito colateral era muito grande. Então hoje existem as medicações modernas com pouquíssimo ou quase nada efeito colateral. A maneira de aplicação das medicações, né, ou seja injetável, existem medicações que são aplicação intranasal, então tem evoluído, é uma evolução diária e constante na psiquiatria. A gente está feliz por isso. Que bom, né? Saindo novas moléculas aí para os tratamentos, né, e isso é fundamental. Confunde-se muito ainda. Bom, pelo menos naquela época acho que era mais, acho que hoje já tem esse esclarecimento, todo esse conhecimento, como você falou, né, de problemas espirituais, de coisas espirituais e problemas mentais, que na verdade não tinha nada de coisa espiritual, né, isso era realmente uma... Antigamente a gente ouvia o seguinte, né, a paciente, abre aspas, a paciente ficou louca porque ela quebrou a dieta. Era uma depressão pós-parto, um quadro psicótico. É verdade. Entende? Existem algumas questões, Rose, que podem estar relacionadas à questão religiosa? Sim, existe, e aí eu acho que vai da crença do que cada um acredita. Certo. Tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente sempre vai fazer medicina baseada em evidências. Só que eu sempre falo para os meus pacientes que a religião é fundamental. Todos os meus pacientes eu pergunto qual é a religião. Porque conforme a religião dele, a gente vai fazer as abordagens. Você está indo na igreja? Você está frequentando? Porque eu entendo que isso é fundamental. Nossa, falando nisso, eu lembro quando eu era criança, vida de bairro, sabe como é que é? Tinha uma vizinha e ela tinha uma filha e ela tinha epilepsia, mas aí a gente achava que era o espírito que baixava. É isso mesmo. Gente, olha, é uma coisa, é engraçado hoje, mas naquela época, coitada, era um sofrimento pra família, falta de conhecimento né? mesmo, né? E às vezes o paciente, ele ainda traz esse tipo de informação pra gente. E, mais uma vez, Rose, como o nosso papel não é julgar, dentro do que ele acredita, dentro do contexto dele, aquelas informações fazem muito sentido para ele. Né, fazem muito sentido. Então a gente tem que respeitar demais o paciente, ter essa empatia,
Às vezes eu falo para o paciente, mas você acredita mesmo nisso que você está me contando? Doutor, eu acredito. Então tá bom. Quem sou eu na ordem do dia? Eu não sou ninguém. E aí depois de algum tempo eu falo assim, você lembra naquela primeira consulta que você me contou isso, isso, isso? Ah não, doutora, aquilo lá que eu falei para você, eu estava fora da realidade, eu estava em outro momento. Às vezes o paciente lembra o que ele falou, às vezes ele não lembra, né? Então a avaliação individual, o respeito pelo paciente, com certeza isso vai fazer a diferença na evolução dele, viu? Doutora, você falou aí na questão da internação. Aqui a gente tem hospital psiquiátrico, tem leito suficiente, temos? Aqui em Presidente Prudente a gente tem hoje dois serviços, né, SUS, de internação psiquiátrica, que quando existe a indicação, após avaliação médica, esses pacientes têm que passar por alguns serviços do município para ser encaminhado para esses dois serviços, e existe um serviço que ele faz a internação particular e convênio também, que daí os psiquiatras, o paciente após a avaliação do psiquiatra, ele pode ser encaminhado para esse serviço também, tá? Mas a gente entende que pode ser um número ainda insuficiente, né, de leitos, enfim. Mas existem outros serviços na cidade, setores primários, secundários, que também tentam suprir a questão, para evitar que o paciente seja internado, né? Então, assim, se o paciente seguir tudo certinho como tem, pode ser que não seja necessária a internação. Se a família entender que é necessário ele fazer o tratamento correto, que ele tem que tomar a medicação corretamente, pode ser que a gente evite uma internação. Certo. Tá? Entendi. Doutora, e qual que é a estatística para a questão de suicídio? Porque, assim, até um bom tempo, sei lá, décadas atrás, eram, às vezes, pais de família, que às vezes passavam por situações financeiras e acabam... Mas hoje a gente ouve, pelo menos assim, no mês passado já ouvi 2 jovens aqui da região, né? Existe essa... realmente mudou essa questão, o perfil. O perfil está mudando, né? O perfil tem mudado, sim. Primeira coisa, eu penso que hoje as pessoas, é uma cobrança muito grande de tudo, né, Rose? Que você tem que fazer, você tem que ter, você tem, tá? Segunda coisa, as pessoas, elas têm se frustrado com mais facilidade. E hoje, não que anteriormente não tivesse suicídio de pessoas mais jovens, é que hoje a informação é maior. As pessoas estão mais antenadas nisso, né? Quantas e quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que bateram o carro na estrada? Aí você olhava aquela estrada e falava assim, gente, como assim morreu aqui? Então fica uma suspeita, né? Porque a gente acha que existem N maneiras de cometer o suicídio, mas às vezes são divulgadas só aquelas maneiras mais brutais. Então a gente fica só com aquela maneira ali, né? Mas às vezes a paciente cometeu suicídio de outras maneiras e não é dito, né? Não entra nas estatísticas, porque teoricamente todas as mortes suspeitas tinham que ser investigadas e às vezes não é isso que acontece. Então é um assunto bem, bem complexo. E é grande entre os jovens isso daí. Tem aumentado, viu, Rose? Tem aumentado. Né? Que pena. Tem aumentado, eu acho, pode ser por conta do uso de substâncias que tem aumentado também. E a gente sabe que hoje as pessoas têm muito mais acesso. Verdade. Né? É só você sair, dar uma volta e às vezes você vê coisas e você fala assim, meu Deus, como assim? Então, infelizmente, como eu até disse, o número de internações de pessoas jovens tem aumentado. Porque se você avaliar, parece que as pessoas não podem se frustrar mais hoje em dia. Exatamente. Né? Parece que não pode se frustrar. Então, eu digo o seguinte para os pacientes, gente, a gente tem que entender o seguinte, o que eu tenho que passar, você não vai passar? Às vezes o que eu passei foi uma coisa super grave, que você não ia dar conta, mas às vezes você olha para você tá tudo bem. Verdade. Então, se a gente tiver empatia, de se colocar no lugar do outro, julgar menos, se preocupar mais com você, né? Eu penso que a gente vai viver uma vida mais tranquila.
que é o que a gente busca, né? A gente fala tanto na questão da paz, né? Ai, só quero ter paz, e o Mas avião às tá vezes pequeno, a gente não pede sei. errado também, né? Quer ter paz, você vai ter provação, né? A gente tem que ter cuidado Aí, com, ó, tá vendo? com o que a gente pede, né? A gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter discernimento para entender as situações que a gente está passando individualmente. Falar, opa, peraí, aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta, né? Isso aqui é para mim, isso aqui não é. Reconhecer os nossos limites. Legal. Olha, tá chegando ao fim esse bate-papo, mas eu quero fazer aí para você uma pergunta fundamental. Mas antes disso, eu quero já pedir para você, se está gostando deste conteúdo, compartilha aí, tá? Com seus amigos, com a família, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente também, gente. Doutora, a grande pergunta, o que é ser normal? É difícil. O que é normalidade? É difícil a gente falar isso. Porque às vezes o que é normal para mim, para você não é. Né? Então, se eu for tentar responder essa pergunta, eu acho que o que é ser normal é a gente se manter o mais equilibrado possível, fazendo o que a gente acredita, dentro dos nossos valores, né? Como diria aquele ditado, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Existem dias que você não vai estar bem. Uhum. Né? Então, o conceito de normalidade hoje, eu penso que ele é muito amplo. Extremamente amplo. E eu acho difícil a gente encontrar uma pessoa, como eu digo sempre, eu nunca vi ninguém que estivesse os 365 dias do ano bem, feliz, alegre, contente, satisfeito. Eu nunca vi. Nossa, falando nisso, existe até alguma descompensação quando a pessoa tem um excesso de felicidade, né? Sim, eu com tinha certeza. uma amiga que ela não era minha amiga, mas era a amiga da minha amiga. E ela falava assim, eu não suporto a fulana porque, tipo assim, ela tá feliz o tempo inteiro, não existe, ela não tem problema, ela nunca tá triste. Não, Isso também não é normal. Então, por isso que tudo que é demais sobra, né? Eu acho que é o equilíbrio. Eu acho o equilíbrio na nossa vida é fundamental. Essa busca do equilíbrio é uma busca diária, tem que ser uma busca diária, uma busca com tranquilidade, a gente respeitando os nossos limites e principalmente respeitando a história individual, o contexto de vida aí de cada pessoa. Que bom que hoje, né, através da internet, tem os pontos ruins, né, como você falou, mas também tem as coisas boas. Com certeza. E hoje a gente pode até fazer piada, né, do frontal com o Rivotril, tem a musiquinha, né, que é engraçadíssima, inclusive. É engraçado. É importante. Se a gente levar a vida mais leve, brincando com isso, isso é bacana. Né? Porque a gente está vivendo num mundo que é um pouco. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade até em falar, porque da maneira como você fala, você pode ser interpretado. Então, se a gente conseguir levar a vida na brincadeira, mais leve, brincando no momento que dá pra gente brincar, eu acho que é bem bacana. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, mas acho que a mensagem seria essa, né, doutora? Eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui, que inclusive eu digo isso muitas vezes no dia e principalmente quando eu digo isso, eu escuto. Né, Rose? Que a gente é muito mais forte, mas muito mais forte quando a gente consegue reconhecer os nossos limites, né? Até aqui eu dou conta, daqui para frente eu não dou conta e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Eu acho que é isso. É isso aí, doutora. Nós preparamos aqui uma lembrancinha para você aqui obrigada. do Pod, para você levar. Obrigada. Que é a nossa caneca. A mensagem você sempre que a sua vida seja repleta de afeto. Eu acho que é sobre isso. É isso aí. Né? Com certeza. Eu agradeço assim muito, Rose, o convite. Ficaria aqui muito tempo conversando. Com certeza. Né? Mas eu espero que as informações que a gente tenha trazido aqui, com certeza, possam ter ajudado as pessoas. Tenho certeza disso. Né? Que as pessoas compreendam. Se você não está bem, procura ajuda. Procura ajuda, que a sua vida vai ser mais leve, que as pessoas, todos nós temos problemas, todos nós passamos por momentos de dificuldade, né? Então não é sinal de fraqueza ou algo do tipo. Percebeu que não está bem? Vamos procurar ajuda e vamos seguir em frente. E seguir, né, doutora? Tá bom? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. E as portas estão abertas, tá? Vamos voltar aqui com outros temas certeza, também, porque a psiquiatria tem muito que ser explorada, né? Muito. Obrigada. É isso aí, obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima quarta-feira com mais um episódio. Tchau!